Boa noite, eu sou o Júnior. Queria que você pudesse estar pegando a sua Bíblia, seu tablet, o seu iPhone, seu Android. O tema de hoje, ele está baseado em dois textos, 1 Coríntios 15:10 e Tiago 5:16. Eu queria que você pudesse já deixar aberto, a gente vai estar tentando expressar aquilo que Deus vem falando comigo durante a semana, entregando esse momento aqui nas mãos de Deus. Deus sabe o quanto eu evito falar em público, Ele me colocou nessa função, então a gente precisa desenvolver alguma coisa, mas normalmente quando eu olho para a palavra de Deus, eu me empolgo muito mais quando eu sento com alguém, no discipulado, num compartilhar, eu prefiro esse ambiente, mas por causa disso, eu preciso muito da ajuda do Espírito Santo para poder comunicar aquilo que Ele tem falado ao meu coração. A minha comunicação, eu estou crescendo na minha comunicação, então eu espero que vocês possam entender claramente a voz do Espírito Santo de Deus aqui e que vocês possam sair daqui com a decisão de viver intensamente a teoria que vai ser dita aqui, né? E claro, com certeza, alguns exemplos da minha vida. Eu queria consagrar esse momento ao Senhor. Deus, é com muito temor que estou aqui, porque eu entendo a minha missão, as minhas responsabilidades, eu quero cumpri-las de uma forma bem íntegra. Entendo e reconheço a minha limitação e sei que falta muito ainda para que o caráter de Jesus possa ser moldado por completo na minha vida, mas eu peço, Pai, que o Teu Santo Espírito possa, de fato, Deus, falar ao nosso coração. Use a Tua palavra, Deus. Use, sim, Deus, o Teu Santo Espírito para nos mover em direção a Jesus. Que nós possamos, Deus, ao ouvir cada texto, cada palavra, cada exemplo, cada ilustração, que nós possamos ser encorajados, não pelo Júnior, mas pelo Senhor, a vivermos uma vida aqui que agrade ao Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Existem algumas posturas que revelam, sim, a nossa espiritualidade, como nós vivemos, a forma como nós nos comportamos. Algumas posturas que nos ajudam a entender esse ecossistema do fluir de Deus nas nossas vidas. E o grande segredo aqui é literalmente receber o que Deus está disposto a nos entregar no dia de hoje. E aí eu pergunto, você está pronto para receber o que Deus está disposto a lhe entregar hoje? Não é pergunta retórica, vocês precisam me responder. Você está pronto? Amém. Porque nós precisamos sim estar pronto, porque aquilo que Deus nos entrega é bom, é perfeito e é agradável, mas precisa de tomar algumas resoluções que vão talvez ferir a nossa carne, matar o nosso eu. E não é fácil, mas para eu estar pronto para receber algo de Deus, eu também preciso estar pronto para abrir mão de coisas particulares e pessoais, do meu eu. E a presença da Trindade em nós, sim, ela é a nossa fonte de tudo, fonte de paz, de alegria, de gratidão, de humildade, de mansidão, de satisfação, de identidade, de amor. Você é um santuário de Deus. Se você em algum momento reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero dizer para você que Deus habita em você. E se você ainda não tomou essa decisão, não se preocupe, hoje você vai ter essa oportunidade de ter esse encontro com Deus. E aprender a praticar essas posturas não está criando ou mantendo em mim esse fluir, mas está colocando a mim e a você na postura certa para viver esse fluir do amor de Deus. Mas que posturas? Já aprendemos no decorrer desse mês o valor do ouvir o Espírito Santo, o valor do adorar, do louvar e o valor do agradecer. E hoje eu gostaria de falar sobre duas posturas ou duas disciplinas tão importantes quanto as que foram faladas no decorrer desse mês: confessar e afirmar. Confessar nossos pecados e saber quem nós somos. Talvez você já tenha ouvido tudo sobre esse assunto, talvez você não tenha ouvido nada sobre esse assunto,
Mas eu quero pedir que você se prepare para receber o que Deus está disposto a te entregar hoje. É um presente dele, da parte dele. Na Bíblia, na palavra de Deus, quando você começa a estudar e a folhear, você vai perceber que o alvo principal é amar. Mas, primeiro eu quero definir aqui, e eu quero falar agora sobre confessar, e aí, para confessar precisa ter muita coragem, por quê? Porque você precisa confessar o quê? Seus pecados. E eu quero definir de uma forma bem clara o que é pecar. Se nós formos para o original, lá para o grego, nós vamos perceber, nós descobriremos que pecado é errar o alvo. E também se nós olharmos para a palavra de Deus e percebermos que o alvo da palavra de Deus é amar, nós também podemos dizer que pecado significa deixar de amar, parar de amar. E quando começamos a conhecê-la, quando começamos a conhecer a palavra de Deus, descobrimos que o objetivo principal é restaurar em mim a capacidade de amar, é aperfeiçoar o amor de Deus em mim. A Bíblia chama isso de andar no Espírito, a Bíblia chama isso de permanecer em Cristo. E a ideia é sempre a mesma, é um rio de água viva que está saindo da minha vida continuamente por causa do Cristo que habita em mim. Só que eu, Júnior, também tenho a capacidade de fazer com que esse fluir, esse amor, pare. E aí quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos perceber as primeiras palavras de Davi no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Só que isso só vai acontecer quando o rio de vida que flui dentro de mim por causa de Jesus, de fato fluir, e não parar por algum problema. Por isso nós precisamos sim praticar essa postura de confessar, não para ganhar mais do amor de Deus, ou para Deus gostar mais de mim. Nós não temos essa capacidade, nós não temos a condição de fazer com que Deus nos ame menos, ou nos ame mais. Não para que isso aconteça, mas confessar sim, é reconhecer quando e como o meu amor parou. E por isso é necessário fazer uma avaliação diária da nossa vida. Sendo um pouquinho mais específico, nós precisamos sim fazer uma avaliação em 3 áreas da nossa vida: os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Só que essa prática, essa disciplina, essa postura, com certeza ela não é fácil. Mas por que ela não é fácil? Porque quando você decidir viver e fazer essa avaliação, você vai perceber quem você é de fato. Você vai se conhecer de verdade. Porque é isso que acontece. É isso que acontece. E daí eu me lembro do apóstolo Paulo. Não sei quantos conhecem a história dele. Antes de ser Paulo, ele era Saulo, perseguidor e assassino de cristãos. Ele não tinha a noção do quão sujo ele era. Ele não sabia a dimensão de quem ele era de fato. Mas aí ele conheceu Jesus. Ele conheceu Jesus. Automaticamente o que aconteceu com Paulo? Literalmente ele caiu do cavalo. Ele ficou cego. Foi guiado por alguém que ele não conhecia. Foi levado para um quarto que não era dele. E foi forçado pelas circunstâncias a ficar 3 dias olhando para dentro de si. Somente para dentro de si. Refletindo, avaliando, meditando. E quando Paulo se viu, ele não gostou do que viu. E talvez nesse momento da vida de Paulo, a confissão genuína tenha entrado pela primeira vez em sua vida. Porque é isso que a confissão faz. Ela revela quem nós somos. Ela nos dá um para de quieto, ela nos faz refletir. Ela faz com que nós perdemos o chão.
mas ela nos ajuda a caminhar novamente em direção a Jesus. Igreja, uma coisa é você ser uma pessoa que frequenta os cultos, que faz caridade, que dá o dízimo, que frequenta algum ministério, que abre a sua casa para que aconteça as células, ou até mesmo fazer parte de um ministério pastoral ou de uma equipe pastoral. Qualquer um pode fazer isso. Outra coisa é você confessar como, quando e contra quem o seu amor parou. Porque aí sim, o seu eu verdadeiro vai se revelar. Quantas e quantas vezes eu permiti que meu amor parasse de fluir em direção às pessoas? Quantas e quantas vezes eu permiti que o meu amor parasse de fluir em direção à minha família? E pasmem, quantas e quantas vezes eu permiti que o meu amor parasse em direção à minha esposa? Eu sou capaz de fazer isso. Mas por que isso acontece? Será que é porque eu vivo com ela todos os dias? Será que é porque nós nos conhecemos há quase 9 anos? Não. Porque eu simplesmente permiti sim que esse amor parasse por causa do meu egoísmo, por causa do meu egocentrismo, por causa do meu orgulho. E naturalmente, quando isso acontecer, ela será a primeira pessoa que sofrerá quando isso aflorar em mim. Gente, não fará sentido e não terá efeito confessar para Deus os meus pecados contra minha esposa, sem antes eu resolver esse assunto com a minha esposa. Às vezes as minhas ações, elas não combinam com o amor bíblico. Quando eu faço alguma coisa que a deixa triste, eu preciso sim assumir essa ação perante ela e pedir perdão. Porque convenhamos, Deus não precisa do nosso pedido de perdão para nada. Tudo que foi construído, tudo que foi escrito, tudo que foi gerado, todas as coisas foram criadas para que eu e você nos pareçamos cada vez mais com esse Jesus, para que eu e você possamos permitir que Ele trabalhe dentro da nossa vida, do nosso interior, para que nos tornemos parecidos com Ele. É claro que é importante sim pedir perdão a Deus, mas o que Deus quer é que eu restabeleça o fluir do meu amor pelo próximo, pela minha esposa, por vocês. É o que Ele quer. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que o meu olhar, cada vez mais, ele muda. E aí eu não começo mais a fazer avaliações a respeito do pecado que o outro comete, ou daquilo que as pessoas fazem, mas eu olho com o olhar de Jesus. Não me importa o erro que você cometeu, não me importa o que você fez contra mim. Porque quando eu vivo o valor do confessar, eu me liberto. E eu consigo sim olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. E todas as vezes sim que isso acontece, todas as vezes que eu me coloco à disposição de Deus para confessar os meus pecados, eu serei encorajado por Ele a pedir perdão para quem precisa ouvir, liberando novamente o fluir de Deus na minha vida. Mas tem um porém nesse princípio aqui. Todos nós criamos expectativas quando decidimos viver a vontade de Deus, é ou não é? A gente estabelece uma meta, não, agora eu vou ser determinado aqui com esse propósito. Junto com isso se cria uma expectativa, né? Talvez alcançar alguma coisa, ou buscar esse alvo, ou que Deus crie em mim algo novo. Todos nós temos. Mas nem sempre confessar os nossos pecados para Deus e para a pessoa que interessa significa que o amor da outra pessoa vai fluir novamente em sua direção. Precisamos lembrar que essa é a palavra de Deus para você e para mim. Deus está preocupado com que você viva corretamente, não com que a sua postura vai gerar na outra pessoa, porque Ele está preocupado com a outra pessoa. Mas Ele quer que você entenda que a preocupação dEle é com você, a despeito do resultado ou a despeito da aceitação de quem quer que seja. E aí agora recentemente eu consegui fazer uma viagem de 6 dias para o Rio. Estava com um objetivo bem claro de poder visitar o meu avô. Eu tenho um avô por parte de pai que está com 93 anos.
já há 4 anos que a gente não se falava. Eu falei para a Tati, eu estou indo. E aproveitei orei pedindo para Deus me permitir ver uma boa parte dos meus familiares, né? Para quem não sabe, minha mãe teve 22 irmãos e meu pai teve 11. Então, assim, é uma galera, é uma favelada só. E para quem acha que favela é ruim, não é não. Para quem não conhece favela, é uma flor e bem bonita, né? Então, obviamente que não combina eu dizer que minha família é uma favela, mas é tão bela quanto uma favela. Depois você pesquisa no Google, é linda essa flor. Tem uma história muito bonita. Foi maravilhoso, porque Deus me proporcionou visualizar toda essa multidão de gente. Tirei foto com todo mundo. Quem tem Face, essas coisas aí, viu, né? Que eu botei algumas fotos lá. Foi um tempo maravilhoso, foi um tempo revigorante. Foi precioso demais para mim. Consegui ver alguns amigos das antigas. Só que nesse período, assim, no final do ano, mais por meio desse ano, Deus, ele me trouxe à memória uma situação. No início do ano passado, ele me desafiou, ele me fez um desafio. Quero trazer esse pano de fundo, porque tudo aconteceu mais ou menos nesse período. Ele me trouxe alguém à memória e falou assim, você precisa ligar para esse teu amigo e pedir perdão. Eu falei, Deus, mas pedir perdão pelo quê? Eu não tenho a mínima ideia do que pedir perdão para ele. Se eu ligar para ele pedindo perdão, ele vai achar que eu sou louco, né? Ele falou assim, não, você vai ligar para essa pessoa, pedir perdão e simplesmente dizer que você pede perdão porque você deixou de amar como você poderia amá-lo. Você deixou de amá-lo em momentos onde ele esperou o seu amor. Eu falei, puxa vida, Deus, será que o perdão não é só para quando a gente fere alguém, né? Quando a gente maltrata alguém, quando a gente dá uma palavra maldita? Deus falou, não. Quando simplesmente você evita de derramar mais amor pelo próximo, você também peca. Você errou o alvo. Eu falei, ok. Eu já tenho esse princípio de obedecer. Em algumas situações demora um pouquinho, outras eu vou um pouco mais rápido, mas faz parte de todo ser humano. E aí eu liguei para essa pessoa, contei toda a história, falei, cara, é o seguinte, ó, Deus falou isso para mim, Ele me trouxe você à memória, e você sabe que eu prezo em obedecer a palavra de Deus, eu queria que você me perdoasse pelas vezes que eu deixei de te amar. E ele, bem capaz, é normal quando acontece isso, né? Quando você vai pedir perdão para alguém, esse alguém fala, que isso, não foi nada, né? Não é assim? Mentira, foi sim. Insista. Eu falei, não, mas tudo bem, mas eu quero fazer isso. Eu preciso do seu perdão. Poxa, eu te perdoo, obrigado por você ter ligado. Realmente, em alguns momentos, aí começou, né? Em alguns momentos eu pensei isso, eu senti aquilo. Eu falei, oh, glória a Deus, que bom que Deus nos revelou isso. Fechou, tudo bem, tudo na paz, terminamos o assunto. Aí agora, nesse final de ano, que eu tive o privilégio de poder viajar e ver muitos amigos e parentes, esse meu amigo estava próximo. E aí eu tentei ligar, não consegui, mandei algumas mensagens, e aí como era mais ou menos aquele período de Natal, Ano Novo, aí eu falei, poxa, vamos sair junto para comer uma rabanada, tomar um café, porque para quem não sabe, carioca adora rabanada. Rabanada é muito bom. E aí ele não me respondeu, eu fiquei frustrado, mandei algumas outras mensagens, meu amigo não me respondeu. E aí estava próximo do meu aniversário também, que eu faço 10 de janeiro, fiz. E aí eu, poxa vida, se eu pudesse escolher um presente para receber, seria te ver. E eu queria muito ver o meu amigo, e ele também não me respondeu. E aí foi passando, daqui a pouco veio uma mensagem, puxa vida, estou ocupado com a minha família, desculpa não poder te dar atenção, mas a família tomou muito meu tempo, então não vai dar, e feliz aniversário. Mandou por mensagem, eu falei, puxa vida, né? Tá bom, aceitei. Só que depois de um dia, algumas horas, eu comecei a perceber e descobrir que esse meu amigo estava recebendo os nossos amigos em comum. Ele estava abrindo a agenda dele para isso. E quando eu descobri, eu fiquei tão triste. Eu falei, Deus, agora faz sentido porque que o Senhor me pediu lá atrás para poder ligar e pedir perdão. Só que tem um detalhe, eu ainda não sei o que eu fiz. Isso dói o coração, porque você não consegue resolver, você não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Simplesmente alguém está te evitando. E Deus falou comigo, você me obedeceu, fica em paz. A tua parte foi feita, agora deixa que o resto eu faço. Eu falei, ok, tudo bem, não tem problema. E aí eu olho para esse exemplo, para a palavra de Deus, e eu percebo que Deus não vai permitir que você se achegue a Ele para confessar
qualquer pecado, antes, sem que Ele te revele a quem você deve confessar. E foi isso que aconteceu comigo. Deus olhou para mim, Deus se preocupou comigo, Deus me encorajou a dar um passo de fé, a um passo de obediência. Deus me encorajou a ter uma postura de humildade, ter uma postura de coragem, ter uma postura de homem. Deus estava forjando o meu caráter. Obviamente que eu criei grandes expectativas, e as minhas expectativas foram frustradas, e elas continuam frustradas. Só que assim como eu, você vai descobrir que Deus está colocando em sua vida pessoas para você amar. Não importa se essas pessoas retribuirão o seu amor, não importa se essas pessoas aceitarão o seu pedido de perdão, ou se essas pessoas dirão, sim, eu te perdoo, e no fundo não perdoa, não importa. Jesus literalmente quer que você ame essas pessoas com o amor dele. E aí eu pergunto, você sabe como é o amor de Jesus? Você consegue dizer isso em palavras? Como é o amor de Jesus? Eu quero dizer para você como é o amor de Jesus. Eu quero que você anote isso. Quero que você tire uma foto também e você guarde. Olha como é o amor de Jesus. O amor de Jesus é um amor que não espera amor em troca. É ou não é verdade? Jesus, para dar sua vida por mim e por você, primeiro Ele esperou que acontecesse alguma resolução na sua vida. Por acaso Jesus esperou que alguém o amasse além do seu próprio Pai? Esse é o amor que Jesus quer que nós vivamos. O amor de Jesus é um amor que não espera amor em troca. É quase impossível, é ou não é? É muito difícil. Confessar faz parte desse processo de aperfeiçoamento do amor de Jesus. E quando você confessa, você estará se permitindo viver um processo poderoso de amadurecimento espiritual. Você vai bater e combinar com a idade que você tem. O seu caráter vai combinar com a responsabilidade que você recebeu de Deus. O seu caráter vai combinar com a autoridade que você recebeu por Deus e pelos homens. Você não vai ser mais um adulto ou um velho com caráter despedaçado, com um amadurecimento meio podre, com uma vida que não inspira ninguém. Mas quando nós decidimos confessar os nossos pecados para quem precisa ouvir, nós estamos dizendo para Deus, Deus, forja o meu caráter e me torne um homem que o Senhor deseja que eu seja, me torne uma mulher de verdade. Confessar, gente, não é fácil, mas é uma postura extremamente importante na vida de um discípulo de Jesus. E um dia, você pode ter certeza disso, um dia, não sei quando, não sei aonde, não sei em que era e nem em que mundo, você será recompensado por Deus, por permitir que o amor de Deus esteja sendo aperfeiçoado na sua vida. Se você deseja buscar algo para a sua vida ardentemente, que busque o amor de Jesus, que você permita que Jesus amadureça o caráter dele na sua vida. Mas para isso você precisa ter a coragem para confessar os erros que você comete, não apenas para Deus, mas para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para quem quer que seja. Quando confessamos, abrimos a possibilidade de viver o infinitamente mais de Deus. E é infinitamente mais mesmo. Eu estou disposto a viver tudo que Deus preparou para mim. Eu estou disposto a receber aquilo que Deus preparou para o dia de hoje. Mas além de confessar, Deus quer também nos mostrar o valor da afirmação. Saber quem eu sou
ter uma identidade que tem raiz na pessoa de Deus, que habita em nós. Tem um lindo versículo que Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, apenas a parte A, que ela diz o seguinte: mas pela graça de Deus, sou o que sou. Você consegue dizer isso com o seu coração? Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E agora você consegue dizer isso em voz alta comigo? Vamos lá? Pela graça de Deus, sou o que sou. E você gosta de quem você é? Você tem prazer em ser o que é? Te incomoda a tua personalidade? Ser aquilo que Deus criou? Essa frase, ela afirma a identidade estabelecida por Deus, em Deus. Essa frase, ela afirma, assim, uma postura fundada em Deus. Igreja, nós precisamos prestar atenção. Todo dia, o mundo quer nos definir. Todo dia, alguém quer nos dar um rótulo. Todo dia, alguém quer refazer a nossa mente para pensarmos em nós mesmos, de uma forma cheia de escassez, cheias de pensamentos negativos, cheias de atitudes pessimistas, cheias de postura de insatisfação, cheias de palavra de crítica, que não constrói ninguém nem nada. Só que o maior inimigo que temos, muitas vezes, somos nós mesmos. Nós que temos problemas com a nossa identidade. Nós, por muitas vezes, somos insatisfeitos com quem nós somos. Por isso que nos incomodamos, muitas vezes, com quem é satisfeito consigo mesmo. Por isso que nós nos incomodamos com quem é resolvido em Deus. Por isso que nós, em alguns momentos, não nos sentimos confortáveis em estar perto de pessoas que têm a sua identidade muito bem estabelecida em Jesus. Com quem está feliz, com quem é seguro e realizado. Por isso que por muitas vezes nós temos inveja do próximo. Porque a minha identidade já foi distorcida há muito tempo. E aí está sobrando tempo para olhar para a grama mais verde do vizinho. Lembra do André semana passada? Aí sobra tempo para a gente poder olhar o copo meio vazio, ver o defeito das pessoas, olhar o pecado dos outros. Porque a nossa identidade, ela já sumiu há muito tempo dos nossos olhos. E Deus está chamando a atenção para todos nós. Prestem atenção. Existe uma identidade estabelecida por mim em vocês. Estejam satisfeitos com isso. Só que a postura de deixar Deus e a sua palavra nos identificar, ela é revolucionária. Pode mudar a vida de gerações. Se você perceber, você só olhar para a sua vida. Eu sou um pai fresco, né? Estou recém na minha primeira filha. Quero ter mais 2, se Deus assim me permitir, me der saúde, né? Eu queria ter mais, só que não dá. Minha esposa não deixa, então a gente tem que ouvir o outro lado. Só que eu fico percebendo, eu olho para trás e vejo meu pai sentando comigo e afirmando: cara, você é bagunceiro, você é serelepe, você já apanhou demais, só que você é um grande homem de Deus. A melhor coisa para um filho é ouvir de um pai: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você já ouviu isso do seu pai? Levanta a mão, por favor. Meu Deus, isso, que bom, glória a Deus. Não precisa ser nas palavras do próprio Deus, né? Mas você é um grande homem, você é fera. Eu gosto muito de você, parabéns. Só que quando você recebe isso, você entende a sua identidade, porque os seus pais ajudaram você a entender, e você tem muito bem isso estabelecido pela palavra de Deus, quem você é em Deus, e aí você vai olhar para o seu filho e vai dizer: que mulher de Deus, ainda chupa chupeta, tem 5 meses, mas eu creio que esse é o olhar de Deus para minha filha. E o que eu puder fazer, eu já falei isso para a Tati, você vai ter que entrar nesse negócio. O que nós pudermos fazer para que a Mel tenha essa identidade bem estabelecida em Deus, nós vamos fazer.
porque eu quero que a minha vida perpetue através dela e através dos netos. Lembra que nós precisamos deixar marcas eternas? Nós podemos. Essa postura, sim, pode mudar a vida de gerações, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia um homem chamado Carlos Macó, não sei quantos aqui já ouviram, né? Ele já esteve algumas vezes aqui conosco, nos apresentou uma lista que nos ajudou a entender o poder dessa postura de deixar Deus em Cristo, identificar quem nós somos. E eu queria mais uma vez que você se preocupasse também em poder anotar aquilo que Deus pensa ao teu respeito. Pega o teu celular e tira uma foto, põe no Instagram, põe no Face, espalha esse negócio. A gente espalha tanta porcaria, aí são coisas boas. É o olhar do nosso Deus para quem nós somos. A nossa identidade construída por Deus passa por isso daí. E olha só quem eu sou aos olhos do meu Deus. Presta atenção. Sou filho de Deus, sou crucificado com Jesus, sou reconciliado, sou ressurreto, estou em Cristo, sou livre da condenação, sou amado, estou seguro, sou pleno em Jesus, sou perdoado, glória a Deus, sou salvo para sempre, sou justificado, sou santificado, sou nova criatura, sou redimido, sou herdeiro, sou vencedor, sou luz, sou sal, fui escolhido, sou um com Cristo e sou livre. Amém? É apenas uma parte, porque eu não tive tempo de pegar mais. Mas a Bíblia, ela está recheada daquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Todos nós somos isso daí. Por quê? De tempos em tempos, constantemente, nós insistimos em viver como se nós não tivéssemos recebido isso de Deus. Murmurando, reclamando, se isolando, chorando. Não é assim que Deus deseja que você viva. Você não precisa. Tudo isso Deus nos mostra simplesmente para dizer que nós temos uma vida perfeita. Que vida perfeita é essa? Jesus que habita em mim. Ele tem que ser suficiente, porque se ainda Jesus não é suficiente na sua vida, você precisa clamar, botar o seu joelho no chão e pedir para que Ele faça isso com você. Aí eu pergunto, quem é que vai definir e dar a você sua identidade? Você mesmo? Será que você deve confiar na oscilação do seu caráter para definir quem você é? Será que quem vai definir a sua identidade são seus amigos? É a sua esposa que de tempos em tempos te larga uma palavra maldita? É o seu marido que de tempos em tempos larga uma palavra que ofende? Será que é o seu filho que por causa da história que você construiu, ele não te vê mais como autoridade? Quem é que vai definir a identidade em você? São os seus recursos? Será que é quando sobra? Ou será que é quando falta? É a sua cultura? A sociedade? Alguma religião? Será que é o seu pastor que vai definir a sua identidade? Claro que não. Mas sim o único que pode e deve fazer isso. Jesus Cristo. Jesus Cristo em mim. Cristo é a minha identidade. Cristo é a sua identidade. Viver essa postura de afirmar quem nós somos para nós mesmos é uma libertação diária. Principalmente, sim, para aquelas pessoas que têm baixa autoestima, que são inseguras, ou para aquelas pessoas que não cresceram num ambiente de grande afirmação dos pais ou da sociedade. Nós temos gente assim. Meu irmão, você que vive nessa dimensão, você que não tem culpa da sua história, que recebeu isso dos seus pais, da sociedade, presta atenção. O nosso Deus, Ele está te dando o privilégio agora de você mudar o rumo da sua história. E ficar feliz com quem está feliz. E olhar para quem é bem resolvido em Jesus. E ao invés de ficar apontando e tentar encontrar defeitos, vai lá e pergunta, como é que você faz isso? Busca humildade. Você precisa praticar essa postura, porque para amar como Jesus amou, você primeiro precisa saber quem Deus é
e depois você precisa saber quem você é. Eu acabei de ler uma lista de quem é você aos olhos de Deus. Só que você precisa decidir viver essa postura todos os dias, até o resto da sua vida. 11h27, eu quero concluir aqui. Vou chamar o pessoal, Técio, Gugu. Eu até tentei escrever mais, eu não consegui, nem precisa, né? Mas tem um desafio bem claro para você hoje. Deus, Ele quer restaurar em você a capacidade de amar. Deus quer sim aperfeiçoar em você o seu amor. E o grande segredo é literalmente receber, estar pronto para receber o que Deus está disposto a nos dar todos os dias. Eu quero repetir isso: a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus em sua vida é a fonte de tudo, é a fonte de paz, é a fonte de alegria, de humildade, de mansidão, de satisfação, de identidade, de amor. Você é um santuário de Deus. Deus habita em você. E aprender a praticar essas posturas não vai criar ou manter esse fluir em você, mas está colocando você na postura certa, está alinhando o seu coração, a sua vida com a vida de Jesus, para você viver esse fluir do amor dele. As práticas espirituais, elas não existem para fazer com que Deus mude o seu coração sobre aquilo que Ele pensa ao meu respeito. Já está escrito, as práticas espirituais, elas existem para que eu mude o meu coração, a minha postura em direção à vida de Jesus. E a partir daí comece a fluir rios de água viva da minha vida, para minha esposa, para minha filha, para os meus irmãos, para quem não me ama, para quem me rejeita, para quem me ignora, porque só assim eu serei como Jesus. E não é esse o nosso alvo. Temos que mergulhar de cabeça, parar de ficar só com água na canela. Deus quer que você saia dessa autocomiseração que você está vivendo. Saia dessa escassez, porque Satanás só pode trabalhar com insatisfação, mais nada. Só que Deus quer te dar a satisfação plena, porque a satisfação plena habita em você. E é isso que Ele quer que você viva. Feliz. Mas daí eu pergunto para você, igreja: há quanto tempo você não confessa mais os seus pecados? E mais, há quanto tempo você tem confessado os seus pecados apenas para Deus, esquecendo que precisa envolver pessoas para ser curado? Há quanto tempo você não faz isso? Por mais quanto tempo você ficará com essa dobra na alma, impedindo que o amor de Deus flua através de você? Qual foi a última vez que você se olhou no espelho e disse: Deus não errou quando me criou? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você com alegria disse: mas pela graça de Deus sou o que sou? Se eu sou assim, é porque Deus me criou assim. Obviamente que eu não estou falando da nossa parte falha, do nosso mau caráter, dos pecados que nós decidimos constantemente e insistimos continuar praticando. Não. Mas o Espírito Santo habita em você, e isso é suficiente para poder mudar os seus pensamentos e a sua postura a respeito daquilo que você acha sobre você. Existem algumas posturas sim que revelam a nossa espiritualidade, que nos ajudam a entender o fluir de Deus nas nossas vidas. E o desafio hoje aqui são dois desafios. São desafios muito simples, mas são bem específicos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Se você entende que o amor de Deus parou de fluir em você, prejudicando o seu relacionamento com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, com seus amigos,
com a sua igreja. Eu gostaria que você viesse aqui na frente, que nós estaremos orando por você e mostrando como isso pode ser mudado. Se esse desafio é para você, Deus está falando para você: eu quero mudar essa realidade na sua vida. O amor de Deus parou de fluir na sua vida ao ponto de você estar prejudicando os relacionamentos na sua própria casa. Seus filhos não olham mais para você como autoridade. A sua esposa já não te admira mais, ela te tolera. O teu marido não tem tempo mais para você, quer ficar no trabalho. É assim que você vive? Meu irmão, não acaba aqui. Deus quer mudar essa realidade hoje. Você deseja isso? Vem aqui. A gente vai estar orando. A gente vai estar colocando a sua vida diante de Deus. A gente vai fazer uma oração para que Deus possa mudar essa realidade na tua vida. E eu queria dar o segundo desafio, amém? Se você percebe que a identidade de Cristo, enquanto eu falo, você pode se levantar e vir aqui à frente. Precisa de coragem, Deus abençoe. Precisa de coragem para ter sua história mudada, amém? E eu quero usar esse exemplo aqui, que é um exemplo bem claro. Você que é pai, presta atenção. Os seus filhos e a sua esposa vai olhar para você e vai esperar você ter uma postura correta. Porque assim que você tomar uma postura, tomar uma decisão e tomar essa postura, eles vão seguir você. E é assim que acontece. Deus quer que tenha coragem de dar um passo em direção às verdades dele, porque assim você vai estar encorajando outras pessoas. Não se sinta menos por isso. Deus está desafiando você. Mas agora, se você percebe que a identidade de Cristo em você já se perdeu há muito tempo, e os pensamentos negativos, as atitudes pessimistas, o discurso crítico e a postura de insatisfação dominou o seu coração, você não consegue mais olhar para as coisas ao seu redor sem fazer um comentário, sem desacreditar da liderança, sem botar um dedo para dizer, não, isso não vai dar certo. Se é assim que você pensa, minha vida não tem mais jeito, o meu filho já não tem mais jeito, eu quero dizer que Deus quer mudar essa realidade na sua vida. Você deseja isso? Vem aqui, nós estaremos orando por você, e nós queremos sim mostrar como isso pode ser mudado. Vamos, igreja. Deus está desafiando você para tomar uma postura diante dele. A palavra de Deus, ela é muito clara, é muito prática. Ela pode ser vivida agora, simples. Tiago 5,16 é uma dica que Tiago dá. Se você tem algum problema, se você tem algum pecado, que você confesse os seus pecados uns para os outros, que vocês orem uns pelos outros, e vocês serão curados. Porque a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Ela através dela, você consegue viver milagres de Deus. Então, como eu devo viver? Presta atenção. Se você tem coisa para confessar para sua esposa, para o seu marido, se você tem se você precisa pedir perdão para os seus filhos, então chame, sente com eles e peça perdão, e diga, me perdoe, confesse os seus erros e peça perdão, e permita que o Espírito Santo de Deus volte a fluir sobre a sua vida por meio de você, e permita que a sua família seja contagiada por esse amor, por essa postura de humildade. Permita que Deus faça isso na sua vida. Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Com todas as bênçãos espirituais. Acredite, meu irmão, quando Deus falar para você que você é amado, que você é livre, que você é um com Ele, toda aquela lista foi escrita diretamente por Deus para você. Você sim foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Você não precisa mais viver na escassez, você não precisa mais viver com o resto, você não precisa mais viver com as migalhas, mas você pode viver nesse mundo e nessa terra com todas as bênçãos espirituais do nosso Deus para você. Desfrute disso. E é só fazer uma oração. Deus, eu reconheço que o Senhor me abençoou com todas as bênçãos espirituais,
me ajude a vivê-las no dia de hoje. Me ajude. Restabeleça novamente a minha autoridade como pai, como marido. Restabeleça o respeito novamente como pessoa. Deus, eu não acredito mais em mim, mas eu gostaria que hoje eu pudesse estar mudando, Deus, essa realidade na minha vida. E me ajude, Pai, através das Tuas verdades a viver, não mais na escassez, mas na abundância do Espírito Santo de Deus. Você precisa trazer isso à sua memória. Se existe algum pecado que você cometeu dentro da sua própria casa, com a sua esposa, com o seu marido, ao qual eles ainda não sabem, você precisa ter coragem para chamar ela ou ele para sentar e, em nome de Jesus, confessa os seus pecados para quem precisa ouvir, e peça perdão, e deixa que o Espírito Santo faça o resto. A sua família vai sentir um reflexo dessa postura de homem de verdade. Os seus filhos vão receber o reflexo de um pai e de uma mãe que tem coragem de reconhecer as suas mazelas, mas de pedir perdão e deixar o Espírito Santo conduzir. Se você não acredita em si mesmo, se a sua identidade aos seus olhos já foi deturpada, não é uma identidade tão bonita assim, permita que o Espírito Santo mude isso no seu coração. E se os seus filhos receberem isso de você, você percebe que tu tem um filho, que você tem um irmão, que você tem um amigo que constantemente vive nessa escassez, determina na vida dele, meu irmão. Diga: você é mais do que vencedor. Pega aquela lista e manda para o Face dele. Pega aquela lista e manda por e-mail. E ministra na vida do seu irmão. E peça que Deus permaneça com esses pensamentos na sua mente, com esse sentimento no seu coração. Eu quero agradecer nesse momento, orar ao nosso Deus pela sua vida. Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é poderosa, Deus, para nos tirar da inércia, do comodismo, do pecado e nos levar em direção, Deus, a Jesus. Obrigado porque a Tua palavra ela nos encoraja com um amor que é constante, um amor infinito que jamais se acaba. Ela nos direciona, Deus, para perto mais de Ti, nos dando uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade de sermos restaurados, de termos a nossa vida novamente alinhada com a vida de Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio agora de poder ouvir um pouco mais sobre a Tua palavra. Nos ajude a entender o valor, Deus, do confessar. Nos ajude, nos dê coragem para chegarmos para a nossa família e confessar os nossos pecados, Deus, de uma vez por todas. Pedimos perdão para que a nossa vida se alinhe novamente com a vida de Jesus e o fluir do Teu Santo Espírito permaneça e passe pela nossa vida, abençoando as pessoas, contagiando as pessoas. Obrigado, Pai, porque apesar desse mundo tentar nos definir, apesar desse mundo tentar nos rotular com rótulos de escassez, com rótulos, Deus, de mentirosos, obrigado porque a Tua palavra nos encoraja e traz de volta a identidade que nós temos, que é a identidade de Jesus. E graças ao Senhor, eu sou o que sou. Eu dou graças a Ti, porque sou o que sou. Eu sou o que sou, eu sou criatura do Senhor, sou servo do Senhor. Eu recebi de Ti o Espírito Santo com todos aqueles atributos. Nos ajude, Deus, a permanecer com essa identidade na nossa mente, que nós possamos viver da forma como o Senhor acredita que nós somos. Deus, obrigado por uma igreja que tem se disposto a ser construída pelo Senhor, Deus. Obrigado que o Senhor nos deu uma igreja, somos uma igreja, Deus, que tem coragem sim, Pai, de reconhecer as nossas limitações, de entender que precisamos dar um passo atrás, entender que precisamos pedir perdão e sermos amadurecidos pelo Teu Santo Espírito. Leva-nos, Pai, em paz para os nossos lares, que nós possamos em casa agora termos conversas profundas, importantes, talvez com muito choro, talvez com muita dor, mas com resultado de cura, para a honra e glória do Teu santo nome. Queremos sim, Deus, ouvir os testemunhos dos pais, das mães, dos maridos, das esposas, dos filhos, dos irmãos, contando aquilo que o Senhor fez, através desse passo de fé. É no nome de Jesus, que habita em nós, que nós oramos. Amém. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso?